Shabbat Shalom mais uma vez, você que está nos assistindo agora pela TV Sião, você que está aqui na congregação Har Zion, nós estamos mais uma vez estudando a porção da Torá correspondente da semana e o fato de seguirmos esse calendário já é uma manifestação do poder de Deus, do milagre de Deus, porque veja só, há 3.500 anos aproximadamente, nós seguimos esse calendário. Então, todo sábado há uma porção delimitada que os judeus têm estudado a Bíblia, e ao longo de um ano eles estudam todo o Pentateuco, com as porções correspondentes dos profetas. Todos os anos, o mesmo calendário, todos os anos, o mesmo conteúdo. E nunca se esgota a revelação de Deus. Nunca se esgota a medida de Deus de usar a sua palavra para nos abençoar. Então você vê que só aqui na Har Zion, há quase 20 anos, nós estudamos esses textos todas as semanas, é o mesmo calendário que você repete, não é? A porção, mas nunca o conteúdo é repetido, nunca Deus deixa de dar algo novo para a gente, usando um texto que você já conhece. Às vezes um texto que você já estudou 2, 3, 4, 5, e o Eterno exerce a sua misericórdia e traz à tona coisas no texto que você nunca percebeu. Quantas vezes acontece isso com a gente, né? Está preparando um texto que nós conhecemos, mas eu sempre leio, né? Tem parashiot que nós gostamos mais do que outras, porque fala mais conosco determinado assunto. Então essas parashiot nós sabemos muito bem, e mesmo quando eu vou ministrar uma parashá que eu conheço bem, eu zero o velocímetro, né? Eu começo a ler ali do início e clamando a Deus por novas revelações, por novos segredos, e o Eterno sempre os revela a nós, e nós vemos que é infinita a sabedoria de Deus. E a palavra de Deus só nos dá uma amostra pequenininha da grandeza que é a sabedoria de Deus, porque ela é infinita, e como eu orei aqui, o Eterno tem prazer de nos abençoar, viu? O Eterno, Ele é um Deus que também é Pai, e você que teve pai, você que tem pai, sabe que é um prazer ao pai abençoar o filho, é um prazer ao pai cuidar do filho, é um prazer do pai ajudar o filho a ter sucesso, a prosperar. Então o nosso pai, o Deus Criador, é assim também conosco. Ele ama te abençoar, Ele ama te erguer, Ele ama te sustentar, Ele ama te esconder com a sombra das suas mãos. É a Haftará de hoje. É um Deus amoroso, é um Deus compassivo, é um Deus longânimo. E é sobre esse Deus e sobre a sua palavra que nós iremos estudar hoje. Abra então a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, Dvarim, no capítulo 16. Porção que será estudada hoje é a porção Shoftim. A porção Shoftim vai de Deuteronômio capítulo 16, verso 18, até Deuteronômio capítulo 21, verso 9. Essa é a porção do Pentateuco. Nós temos a Haftará de Isaías, do capítulo 51, 12, até o 52, 12. É a porção da Haftará. E também temos a porção da Brit Hadashá, que é o Evangelho de Yohanan, João, capítulo 1. Então prestem atenção, nós vamos ver aqui, tentar ver hoje as três partes, né, do estudo Torá, Haftará e Brit Hadashá se complementando. Bom, a porção é chamada Shoftim, e nós vamos ler aqui os primeiros versos, Deuteronômio 16, 18. Shoftim veshotrim, juízes e policiais, oficiais, constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor, teu Deus, te der entre as suas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não manipularás a justiça, nem farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Tzedek tirdof, a justiça perseguirás. Somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Bom, é uma porção muito interessante. Aqui o Eterno tem a legislação, a porção da lei, a parte da lei, que estabelece a eleição
o apontamento, aliás, não a eleição, de juízes. E esses juízes iriam, então, julgar entre as causas do povo. Em alguns casos, eles também iriam legislar, porque o juiz, ele tinha essa função. Ele não apenas julgava, mas ele também legislava. Ele tinha que criar leis para atender em situações novas. Então você tem a Torá, que são os mandamentos eternos de Deus, e à medida que o tempo vai passando, à medida que a humanidade vai evoluindo, vão surgindo situações que exigem que legisladores apliquem os princípios da Torá às novas situações. Então, os juízes tinham também esta função, viu? E os juízes eram constituídos de profetas, de sacerdotes, de levitas, dependendo da época. E não apenas juízes, olha só, Moisés iria constituir, mas Israel deveria ter sobre si também shotrim. Diga, shotrim. Significa policiais, a palavra que é usada hoje em Israel para policial, que eram o quê? Eram os que executavam a lei, os que executavam, o executivo, ele colocava em prática, aplicava a decisão dos juízes, eram responsáveis pela aplicabilidade da lei, da Torá, dos juízos que eram então delimitados sobre o povo. E essa paraxá, ela tem muitos aspectos, e o que eu vou me focar hoje com você é na importância que Deus dá para a busca à justiça de Deus. Para mim é o ponto central dessa paraxá, para que o povo entendesse o que é a justiça e então pudesse buscar, perseguir essa justiça. Quando ele fala sobre justiça, ele entra logo no combate à idolatria, viu? Então, buscar a justiça está relacionado em obedecer à lei de Deus, especificamente combatendo os pecados que para Deus são mais o quê? Mais abomináveis. Eu sei que no mundo cristão há um entendimento um pouco embaçado em relação a diferenças de pecados, não é? Eu já vi muitas pessoas dizendo, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Não, isso não é verdade. A Bíblia nos delimita que existem sim gravidades diferentes, assim como qualquer sistema legislativo, qualquer sistema de jurídico, há diferentes punições que são aplicadas a diferentes faltas. Quanto maior a punição, maior é a gravidade da falta. Com a lei de Deus é a mesma coisa. Dependendo do que você ler aqui sobre a punição, você tem uma ideia da gravidade da falta. Há pecados para o eterno que são piores do que outros. Então, sim, o erro, pecado é erro, mas entre o erro há mais graves e menos graves. Então você tem, por exemplo, homem que for, como a gente lê aqui, o homem que for pego lá em Israel, o povo entrando na terra de Canaã, Moisés dando o resumo de toda a lei para o povo se preparar para entrar em Canaã, e aí Deus fala através de Moisés dizendo, olha, vocês não podem ter idolatria, vocês não podem adorar Ashtorá, que era a deusa daquela região, dos cananitas, dos assírios, entre vários povos ela era comum, essa deusa, era uma deusa da fertilidade. Vocês não podem ter postes ídolos, você não pode ter árvores frondosas, que era uma forma de Deus que eles plantavam próximos a altares. Vocês não podem ter essa prática, vocês não podem adorar ou permitir que pessoas entre vocês adorem sol, lua ou exército dos céus, coisas que eu criei para resplandecer a minha glória. Elas não podem receber de vocês a adoração. E se vocês virem alguém entre vocês cometendo esse tipo de coisa, ou se for dito a você que tem alguém cometendo esse tipo de coisa, tome providências, averigue, o mandamento é investigue. Chegou um relato, investigue. Colete mais testemunhas, não pode ter uma testemunha só para condenar. Tem que ter 2 ou 3. Então, averigue. E não deixe esse tipo de pecado permanecer entre vocês, porque a idolatria é um dos piores pecados, e é um dos pecados que Deus tem menos paciência. Sabe por quê? Porque a idolatria para Deus é adultério. Deus tem a nós, o seu povo, como sua noiva,
como sua esposa. E se você se prostra e adora a falsos deuses, você está adulterando contra o seu esposo. Para Deus, idolatria é semelhante a adultério. Por isso que ele não tem tanta paciência assim com idolatria. E você vê que naquela época a punição era imediata. E era uma punição que na época tinha que ser assim, por quê? Porque o povo estava num estágio de tomar posse da terra. Não poderia ter esse tipo de coisa. Não poderia ter esse tipo de coisa quando Josué entrasse a combater os exércitos dos povos que ali estavam. Por quê? Porque o idólatra poderia contaminar o povo e fazer com que o Eterno retirasse a sua bênção. E o povo não teria como conquistar a terra de Canaã, que exigiu fé, exigiu luta, exigiu santidade, exigiu coragem da parte do povo. Por isso a palavra de Deus a Moisés, a palavra de Moisés para Josué foi sempre o quê? Hazak, ser forte, Hazak Velmat, ser forte e corajoso. Não tema, essa porção fala, quando vocês entrarem em luta contra um exército mais forte do que vocês, contra um povo mais forte do que vocês, mais bem armado do que vocês, não temam, porque o Eterno vai à frente. O sacerdote ia à frente e antes da batalha dava um discurso motivando o povo a confiar em Deus, mas a não ser covarde. Fé não pode andar distante da ação, da atitude. Tenham fé em Deus, creiam, pegue a espada e saia à luta. É como se diz, faça a parte de vocês que Deus fará a dele, ele é fiel. E Deus também é justo. Há alguém aqui que plantou uma vinha e não bebeu ainda do fruto? Fica em casa. Por quê? Porque o soldado vai sair à luta pensando o quê? Na vinha. Tem alguém que está noivo e ainda não casou? Não vá à guerra. Case. Tem alguém que construiu uma casa e ainda não habitou? Volte. A sua mente tem que estar livre, a sua fé tem que estar desimpedida para servir o propósito de Deus. E por último ele fala essa porção, né? Tem alguém medroso? Tem alguém medroso? Fique em casa. O reino de Deus não foi feito para medrosos. Então nós temos a instrução, essa instrução de Deus, esse preparo de Deus era para que o povo pudesse o quê? Tomar posse de Canaã. E seria necessário isso. Se Israel não tivesse tomado posse de Canaã, não teríamos o período dos juízes, não teríamos os nossos reis, não teríamos os profetas, a Bíblia não teria sido escrita. Então era propósito do Eterno. Daí nós entendemos o quê? A intolerância do Eterno em relação ao pecado, especialmente os pecados relacionados à idolatria, que para Deus são os piores. E continuando a porção, nós temos instruções sobre, eu acho muito bom essa parte da instrução do rei. Se os nossos governantes seguissem esse princípio, se os governantes hoje em Israel seguissem esse princípio aqui. Deuteronômio capítulo 17 diz, olha, verso 14, quando vocês pedirem um rei, como todas as nações têm reis, você poderá eleger um rei sobre vocês. Mas você não pode escolher um homem estranho, e sim uma pessoa de vocês. E esse homem, verso 16 do capítulo 17 de Deuteronômio, não pode multiplicar para si cavalos, porque senão ele vai fazer o povo voltar para o Egito. Olha só, porque o Egito era uma região já conhecida por cavalos, pela sua cavalaria, e a multiplicação de cavalos teria o quê? Um efeito em fazer o povo ir à fonte dos cavalos, né? Que o Egito era um dos locais onde mais se tinham cavalos naquela época, exército, cavalarias. Então, muito interessante. E olha, ele também não poderia multiplicar para si mulheres, olha aí. Por quê? Porque se multiplicar para si mulheres, o seu coração vai se desviar do Senhor. Nem multiplicará para si prata ou ouro. Olha aí, pessoal. Já pensou se os nossos governantes, os nossos deputados, os nossos senadores, até mesmo os nossos vereadores, atentassem só para esse versículo?
uma instrução de Deus, está na posição de autoridade, está na posição de representatividade civil. Você está representando o povo? Atente para isso. Não multiplique para si prata ou ouro, porque haverá oportunidade de você multiplicar para si prata e ouro. É por isso que a advertência é dada. Oportunidades para você enriquecer licitamente e de forma ilícita também. Oportunidade haverá. Mas o Eterno falou, não faça isso. Tenha cuidado. E olha, é a única parte na Bíblia que tem esse mandamento. Olha que interessante. Quando o rei se assentar no trono, verso 18, ele vai fazer para ele mesmo, ele, o rei, vai fazer uma cópia do livro de Deuteronômio. O rei ia fazer para si uma cópia do Deuteronômio e terá consigo esse livro e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para o cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, para que ele seja justo, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Olha que legal. E nós temos uma outra instrução que na festa de Sucot, tabernáculo, o rei deveria o quê? Ler perante todo o povo de Israel, o livro de Deuteronômio. E eu me lembro, do saudoso Ariel Sharon, que ele, numa celebração de tabernáculos, de Sucot lá em Jerusalém, ele leu o livro de Deuteronômio lá no Muro das Lamentações, no Muro Oriental. Ele leu o livro de Deuteronômio seguindo a instrução da Torá, né? Numa posição de autoridade. Então, muito interessante. Bom, depois nós temos sobre a herança dos levitas, que na verdade eles não tinham herança, né? A herança deles era o próprio Senhor, eram as ofertas que eram trazidas, as partes que eram separadas por levita, viu? E o levita não deixa herança. Gente, isso é muito importante. Assim como o soldado não pode ir para a guerra com a cabeça em outros assuntos, o levita não pode exercer o ministério pensando nem no dinheiro, nem naquilo que ele vai deixar para os filhos de herança. A função sacerdotal não combina com esse tipo de preocupação, não pode ter. Então o Eterno diz para o sacerdote, para o levita, das pessoas que viviam de servir ao Eterno, representando o Eterno diante do povo: olha, vocês não terão herança. A herança que vocês têm sou eu, e a herança que vocês têm é o trabalho de vocês. O trabalho, a função é passada para o filho, é passada para o neto, mas as posses não. Por quê? Porque as posses que vocês têm é aquilo que é entregue no templo, é a porção que é devida a vocês. E eram porções abundantes, né? Os levitas, os sacerdotes, eram pessoas de muitas posses, sim, né? Não exagerados, mas eles eram pessoas diferenciadas, eram pessoas que comiam um de melhor, eram pessoas que vestiam um de melhor, porque eles não tinham herança. Nada daquilo poderia ser deixado para herdeiros, você entende? E não havia neles a preocupação disso, a preocupação de passar herança para os descendentes, né? Assim também nós vemos nos dias de hoje, teríamos que aplicar esse princípio, né? Quem trabalha na obra, quem trabalha no reino, quem está a serviço de Deus no reino, não deveria se preocupar em passar patrimônio para herdeiro. O maior patrimônio que você pode passar é a fé. É o seu exemplo no exercício da função que Deus te deu. Viu? E orar para que pelo menos um de seus filhos siga esse caminho e herde aquilo que é o maior dom que Deus pode dar a alguém. Então, muito interessante os princípios que são dados aqui. E depois nós temos as cidades de refúgio, muito interessante, você pode ler na sua casa. E depois nós temos a respeito da guerra, que eu falei aqui sobre o medroso, sobre quem estava noivo. E depois nós temos sobre a expiação com a morte, cujo autor é desconhecido, né? Quando uma pessoa achava um morto, né? No território, deveria pegar os anciãos da cidade mais próxima e eles deveriam analisar aquela morte ali, se for um desconhecido, e o sangue daquele desconhecido estivesse na terra, Deus não deixa o sangue inocente calado. Isso é tão forte,
que se você achasse um camarada morto na estrada, tinha que chamar os anciãos da cidade mais próxima, eles iriam ver ali o sujeito, ninguém conhece, é desconhecido, mas ele pode ter sido inocente, ele pode ter sido assaltado e assassinado na minha terra, na minha cidade, e esse sangue que derramou aqui, vai clamar por justiça, e Deus vai clamar, Deus vai visitar a nossa culpa. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar um cordeiro, desnucar o cordeiro perto de um ribeiro, uma cerimônia muito interessante, e eles tinham que dizer: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu ao Senhor resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim, capítulo 21, verso 9, eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Então, meu irmão, a questão do sangue inocente, a questão da injustiça cometida, ela é presente ao longo de toda a paraxá. E o texto que eu queria enfatizar com você aqui hoje, que chama a minha atenção, sempre chamou minha atenção nessa porção, é o verso 20 do capítulo 16. Verso 20 do capítulo 16. O original em hebraico diz: Tzedek, diga, Tzedek, Tirdof. Justiça, justiça perseguirás. Na sua Bíblia está o quê? Seguirás. Não. Seguirás é muito leve. Seguir não exige muito esforço, né? Você vai seguir alguém. Perseguir é diferente. Perseguir é você ir atrás de algo que não está tão perto, que naturalmente não é perto. Você persegue um animal. Você persegue um animal que naturalmente não vai ficar parado perto de você. Um animal num ambiente hostil, a tendência dele é o quê? É correr. A justiça de Deus num ambiente hostil, como nós estamos vivendo hoje, não é fácil de ser encontrada. A sabedoria de Deus, muito menos. São elementos que cada dia estão mais distantes da sociedade. Temor a Deus, a fé em Deus, a obediência a Deus, a crença na palavra de Deus, tudo está distorcido. A maior estratégia de Satã, do nosso adversário, nesses dias, tem sido o quê? Tem sido manipular, torcer a justiça, verso 19. E Deus já alerta: não torçam a justiça. Não torçam a justiça. Não peguem uma coisa que é certa, deturpem. Não peguem uma coisa errada, deturpem e apresentem como se fosse certa. Não peguem uma coisa contra Deus, deturpem e apresentem ao povo como se fosse de Deus. Não manipulem, não torçam a justiça. Justiça é a retidão. Justiça, tzedek em hebraico quer dizer retidão. Por quê? Porque a vida do homem é semelhante a um caminho a ser trilhado. E Deus deu a você mandamentos que têm por objetivo te manter no caminho. E o caminho de Deus é reto. Ele pode ser estreito, mas ele é reto. E para que você se mantenha nesse caminho e não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, Deus te deu mandamentos, leis do coração dele para te abençoar, para te dar vida, porque quem anda no caminho vive uma boa vida. Quem anda no caminho vive bem, vive em abundância.
Quem anda no caminho vive em fidelidade, vê a bondade de Deus a cada dia. Os mandamentos não foram dados para oprimir o homem, os mandamentos foram dados para dar vida ao homem. Deus fala nessa paraxá várias vezes: obedeçam para que vocês vivam. Obedeçam para que vocês não se desviem e comecem as coisas a darem errado. Se você se desviar, se você sair do caminho de Deus, você vai sair da bênção de Deus. Tzedek, retidão, refere-se ao caminho. Tzedek, justiça, refere-se a guardar os mandamentos de Deus da forma correta, para que você mantenha-se no caminho. E nesse versículo, o Eterno diz 2 vezes, no verso 20, a justiça, em hebraico, tzedek, tzedek, justiça, justiça, para enfatizar. São poucas as vezes que Deus repete substantivos na Bíblia. E aqui é um exemplo. Justiça, justiça, perseguirás. Perseguir. Quem já correu atrás de galinha aí? Isso é perseguir. Mateus, mas está difícil. Ela é muito rápida. Mateus, mas está difícil. O mundo não quer saber de Deus. O mundo não quer saber da lei de Deus. O mundo não quer saber dos princípios de Deus. O mundo quer saber daquilo que lhe é agradável. Aliás, o mundo diz querer saber de Deus, mas é um Deus adaptado às vontades da sociedade pós-moderna. A sociedade adapta Deus, adapta a fé, adapta a Bíblia, manipula, adultera, torce a palavra de Deus para poder o quê? Lhe ser agradável, lhe servir de alguma forma. No mundo que a gente vive, tem que perseguir a justiça. Ela não está brotando assim, espontaneamente não. Tem que persegui-la. Nos dias do Êxodo já era assim. Yeshua dá uma declaração fantástica quando diz: busquem primeiro o reino do Eterno e a sua justiça. Buscar. Provavelmente ele estava pensando nesse texto do Deuteronômio 16. Perseguir, buscar o reino e a sua justiça. Porque tem gente que acha que o reino de Deus é no céu. Ah, o reino de Deus. Porque lê nos evangelhos, né? Reino dos céus. O camarada acha que o reino está no céu. Reino dos céus, céus é meramente um circunlóquio. É uma substituição, ao invés do sujeito falar o nome de Deus, reino do Eterno, reino de Adonai. Ele, para evitar usar o nome de Deus por respeito, ele usa um circunlóquio, ele usa um sinônimo. Então, nós antigamente, nos dias do templo, nos dias de Davi, nós falávamos casa do Eterno. Mas o tempo foi passando, Israel foi sendo atacado, Israel foi sendo dividido. Para proteger o nome de Deus, o judeu começou a deixar de pronunciar o nome de Deus e usar palavras para substituir o nome. Então, casa do Eterno passou a ser o quê? Casa da santidade. Então hoje, quando você estuda, quando você vai lá em Israel, você refere-se à casa da santidade, Beit Hamikdash. Espírito de Deus, a partir de Isaías, a gente deixa de falar Espírito do Eterno, como a gente lê na Torá, e passa a dizer o quê? Espírito Santo. Mas o Espírito Santo e o Espírito de Deus é a mesma coisa. Você só trocou, você só evitou usar o nome de Deus. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. E o reino de Deus traduz-se como o quê? Um ambiente, uma sociedade onde as leis do rei são guardadas e vividas entre nós. Quando você tem um grupo de pessoas que reconhece Deus como rei e que aplica na sua vida diária as leis desse rei, você tem ali estabelecido um pedaço do reino de Deus.
Então a sua casa deveria ser uma extensão do reino de Deus. O mundo foi criado para ser uma extensão do reino de Deus. E voltará a ser. Depende de você e de mim. Porque a missão nos foi dada. E anunciará esse evangelho do reino a todas as nações. A missão é sua. E como é que você expande o reino de Deus? Fazendo com que mais e mais pessoas sejam transformadas pelo rei e apliquem nas suas vidas a lei de Deus que gera vida. E aí cada pessoa que aceita a Deus, o seu ungido e a sua lei, terá na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de convívio, uma expansão do reino de Deus. Yeshua disse: busquem o reino de Deus e a sua retidão. O que é a retidão? As leis de Deus. Só pode andar em retidão, em justiça, quem guarda a lei de Deus. O Evangelho de João declara que o pecado é o quê? A transgressão da lei. Tem gente que fala, o pecado era a transgressão da lei. Não, o pecado é a transgressão da lei. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa. A Torá define aquilo que é e não é pecado. A Torá, a lei de Deus, é a forma como você tem e pode andar em justiça. Em Mateus capítulo 5, Yeshua dando um discurso magnífico, resumindo toda a Torá, ele diz o quê? Felizes os que têm fome e de retidão, porque eles serão fartos, saciados, atendidos. Quem persegue a justiça é saciado por Deus, é atendido por Deus. Você tem que ter esse desejo no seu coração de buscar, de perseguir, de ir atrás. Não se conforme com esse mundo, não se conforme com essa sociedade podre, não se conforme com esses valores torcidos, não se conforme com os sofismas que têm sido empurrados goela abaixo da igreja. Há poucos meses começaram a me mandar aí um vídeo. E esse vídeo, supostos teólogos provam pela Bíblia que Israel não tem nada a ver com os planos de Deus. Que esse negócio de Israel, de judeu, isso aí, isso é coisa do passado. Esse Israel que vocês veem hoje não tem nada a ver, esses judeus que vocês estão vendo aí não tem nada a ver com o povo lá da Bíblia, todas aquelas promessas de Israel, sobre a redenção de Israel, tudo isso aí é falha interpretativa. Porque Jesus, quando veio, tirou de Israel a eleição. Jesus, quando veio, tirou de Israel e deu para a igreja. Jesus foi duro com os fariseus. Jesus amaldiçoou. Jesus falou que eles não têm parte comigo, com Deus, porque não tiveram parte com Ele próprio. Torcendo a palavra. Tentando transformar Yeshua num filho rebelde. O pai estabelece, o filho vem e anula. O pai cria, o filho vem e destrói. Pessoas que se dizem servas de Deus, indo contra a palavra de Deus e difundindo heresias altamente prejudiciais entre os que seguem a Deus. Os mesmos que lá nos Estados Unidos estão aprovando, estão casando pessoas do mesmo sexo, os mesmos que nos Estados Unidos estão liderando um boicote a produtos feitos em Israel, os mesmos estão difundindo esta ideia, que Israel não é, nem nunca foi, o povo escolhido de Deus. Eu digo para esses presbiterianos americanos, a justiça, o juízo de Deus está próximo. E nem um povo que se levantou contra o povo de Deus, nem um povo que se levantou contra as escolhas e promessas de Deus,
sobreviveu. Nenhum inimigo do povo de Deus está de pé hoje. Onde estão os egípcios? Você acha que os egípcios lá do Egito de hoje são os egípcios dos dias da Bíblia? Claro que não, são árabes. Onde estão? Onde estão os filisteus? Onde estão os cananeus? Me diga você. Onde estão os perizeus? Onde estão os jebuseus que tinham controle de Jerusalém? Onde estão os heteus que tanto problema davam? Onde estão esses povos? Onde estão os persas? Os assírios, persas, gregos, onde estão? Olha a Grécia hoje. Onde estão os romanos? Onde estão os Césares? Deus é fiel à sua palavra. E se Deus chama Israel, preste atenção, se Deus chama Israel de menina dos meus olhos, se Deus chama Israel em Jeremias capítulo 2 de minha noiva, se Deus chama Israel em Êxodo de meu filho, não mexa com o que é de Deus, não adultere o que é de Deus. Porque Ele mesmo diz na sua palavra que Ele é um Deus ciumento em relação às coisas que lhe são pertencentes. Não gosta que mexam com a sua esposa. Não gosta que mexam com o seu filho. Quem é contra Israel é contra a Bíblia. Quem é contra Israel é contra o Deus de Israel. Não há manipulação. Podem fazer o sofisma que quiserem. Podem querer colocar Yeshua contra o seu próprio povo, distorcendo todos os seus discursos. Não vai alterar em nada. Eu digo para esses presbiterianos americanos, Deus não irá rejeitar Israel por causa dessa teologia fajuta de vocês. Não vai mudar. Não vai mudar o que apregoou Isaías, não vai mudar o que apregoou Ezequiel, não vai mudar o que apregoou Oséias, não vai mudar o que apregoaram os profetas de Israel. Deus não deixará de ser fiel a Ele mesmo, por causa dessa falácia que vocês estão difundindo no mundo. E arrependam-se enquanto há tempo, porque o Eterno busca e deseja e se alegra com arrependimento e mudança de atitude. Mas se não se arrependerem, estejam certos que a sua justiça também não tarda. E não caia na lábia desses incautos. Não fique igual uma vara verde, tonto, sem saber o que fazer, difundindo o vídeo. Tem gente que não tem a mínima de maldade. Vê o inimigo criando uma coisa, por falta de entendimento a pessoa às vezes fica com dúvidas, o que ela faz? Ela começa a difundir. Gente, assiste isso aí, me diga o que vocês acham. Você está sendo participante. Você está ajudando a difundir. Não faça parte disso. Justiça perseguirás. Nós temos vários textos, pessoal, que apregoam sobre a escolha, o amor de Deus a Israel. Não caiam nessa falácia doutrinária. Porque a tendência, viu? A tendência agora é essa. A tendência é o mundo odiar mais a Deus. E como que se odeia a Deus? Odiando as escolhas de Deus. Como que se odeia a Deus? Odiando
e adulterando a sua palavra, mudando as suas escolhas. Quem odeia a Torá, odeia a Deus. Quem odeia Israel, odeia a Deus. Pessoal, justiça, retidão, você deve perseguir. Porque a paraxá termina, Deus não tampa os olhos em relação ao sangue inocente derramado. Preste atenção. Por que você deve perseguir a justiça? Porque Deus ouve o clamor do sangue derramado, do sangue inocente derramado. Deus visita essa culpa nos nossos dias, a culpa do sangue inocente derramado na nossa terra. Nós estamos vivendo um fenômeno, que é a restauração do povo de Deus. E essa restauração, ela primeiro é física. O judeu vai retornar para Israel. E eu creio que, nesse processo de retorno físico, Deus vai restaurar também os anusim, né? Os descendentes desses judeus que perderam a sua memória, perderam a sua identidade. Por que eu sei que Deus vai restaurar isso? Por que eu sei? Porque os profetas apregoaram. Por exemplo, Israel 36. Abra sua Bíblia em Israel 36. Olha, desculpa. Ezequiel 36. Que eu saiba, não teve um profeta entre os profetas de Israel, a não ser Jacó, era também profeta, né? Mas ele viveu muito antes desses aqui. Olha aqui, Ezequiel, capítulo 36. Esses capítulos são fantásticos. O capítulo 36 fala só sobre a restauração de Israel. E quando a gente, olha aqui para mim, quando a gente fala de restauração de Israel, muitas vezes a gente é confrontado com um conceito, né? O Israel espiritual. O que a pessoa quer dizer com Israel espiritual? É o Israel de acordo 100% com o propósito divino. Meu amigo, um Israel 100% com o propósito divino nunca existiu. E quando Deus apregoa e promete a restauração de Israel, logicamente Ele está dando essa promessa, por quê? Porque há uma necessidade de restauração. Então, o Israel que vai ser restaurado, o Israel que vai ser alcançado, não é esse tal Israel espiritual. É o Israel, de fato. É o que você vê. O Israel espiritual não precisa ser restaurado. A promessa é para o povo de Deus. Para o Israel que você vê, com erros, com desvios, que não está sendo luz para o mundo, como deveria ser, que não está sendo exemplo para o mundo, que não está resplandecendo o ambiente de reino, como deveria ser, que não está apregoando o seu próprio Mashiach à humanidade, ainda, como deveria estar, mas irá apregoar, será a luz para as nações, porque há promessas para isso. A promessa destina-se ao indivíduo, ao contingente imperfeito. Por isso tem que ser restaurado. Tira da sua cabeça o negócio de Israel espiritual. Que ele nunca existiu. Só não precisava ter profecia de restauração, de conserto. Deus dá a palavra sobre a terra sendo restaurada e o povo voltando. Olha o verso 19.
espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos, e segundo os seus feitos, eu os julguei. Olha aí. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são este o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz Adonai Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas por amor do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações. Vingarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vingar a minha santidade perante elas. E como que Deus vai vingar a santidade do seu nome? Rejeitando Israel como esses querem? Anulando as promessas que fez no passado e elegendo um outro povo para ser o seu povo escolhido? Como que Deus vai vingar, vai mostrar que Ele é Deus? Verso 24, Ele vai tomar Israel, vai tomar esse contingente espalhado, vai tomar esses descendentes de identidade perdida, de dentre as nações, e vai congregá-los de todos os países, e vai trazê-los para a terra deles. Então, olha aí, depois da restauração física que já está acontecendo, eu acho que já está muito próxima de terminar, mas tem ainda, tem 13 milhões de judeus fora de Israel, 7 milhões em Israel, 13 fora, isso sem incluir os descendentes. Então eu sei que essa restauração física está em curso, ela está em andamento. E depois disso, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. A manifestação da glória de Deus ao mundo envolve a restauração de Israel. Deus se manifesta ao mundo através do seu povo, restaurando-os fisicamente. E olha aqui, ó, aspergindo água pura sobre vós, e vocês ficarão purificados. De todas as imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Darei a vocês um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e fareis com que vocês andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e observem os meus juízos. E aí vocês habitarão na terra que eu dei aos vossos pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Deus manifesta a sua glória, cumprindo o que disse ao seu povo. Está claro? Quero chamar a sua atenção para a gente encerrar, que a questão do sangue derramado é muito sério. A questão do sangue derramado é muito sério. Quando Deus procura Caim, ele diz para ele: Caim, Caim, você está triste. Caim, cadê seu irmão? Caim, como está seu irmão? Resposta de Caim é uma resposta mais que atual. É uma resposta que está na moda, na boca de todo mundo hoje. Qual foi a resposta dele? Sou eu responsável pelo meu irmão? É assim, seu tolo. Você é sim responsável por ele. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Todos nós cuidamos uns dos outros. Todos nós amamos, protegemos e suportamos uns aos outros. É sim responsabilidade sua. Sou eu o tutor do meu irmão? Tolo. Mal sabe você que o sangue dele grita a mim da terra.
pedindo por justiça. O sangue inocente clama a Deus, e esse sangue não seca enquanto a justiça não for exercida. Deus dá aquela cerimônia meio esquisita, para que a terra, para que o povo ficasse livre de um sangue inocente que fosse encontrado ali pelo caminho, de um desconhecido. Isso é gravíssimo. Yeshua alerta em Mateus 23 sobre o poder do sangue inocente. Poder de clamor, de justiça do sangue inocente. Porque Deus requer o juízo, Deus visita essa iniquidade. Muito tempo depois, olha aqui, Mateus 23, esse texto de Yeshua é fantástico, mas olha aqui, Yeshua está dando um discurso severo contra uma classe de fariseus chamada de hipócritas. Entre os fariseus havia uma classe que os próprios fariseus deram esse nome a essa classe, esse grupo, que eram chamados de hipócritas. Eram as pessoas que apregoavam uma coisa e faziam outras. Eram doutores, eram pessoas sabidas, eram pessoas com autoridade, mas que entre os fariseus manchavam a imagem farisaica. Yeshua era fariseu. Yeshua andava com fariseus. Yeshua só comeu na casa de fariseus. Yeshua era convidado para ensinar, para ler, só fariseus faziam isso. Yeshua ia à sinagoga, fariseus iam à sinagoga ensinar o povo. Então Yeshua não está sendo contra toda a classe farisaica, mas sim em relação a esses que davam mau testemunho, assim como tem hoje, né? Tem ou não tem? Tanto no meio judaico, os que se dizem judeus e não são, porque não estão andando nas pegadas de Abraão, e os que se dizem discípulos de Yeshua, crentes, e o quê? O diabo é mais crente que ele. Por que eu sei que Yeshua era fariseu também? Não só por causa do ensino, que eu poderia fazer aqui uma análise do ensino de Yeshua, que assemelha-se ao ensino farisaico da época, mas pelas simples palavras de João. Vieram os fariseus, e alguns escribas perguntaram para João, você é o Messias? Não, eu não sou. Já estou adiantando, eu não sou. Mas peraí, você é o profeta? Não. Por acaso você seria Elias? Não. Com que autoridade você não é o Mashiach, você não é Eli, você não é o profeta, como é que você está batizando? Olha, já era a expectativa do povo, que o quê? Que Ezequiel 36, 25, aspergir água para purificar, seria uma obra messiânica. Era a função do Messias, ou da época que o Messias viesse. Então eles já estavam alertas. Como é que você está fazendo isso tudo, batizando o povo, se você não é o ungido? Nem Elias. Ele falou, eu estou aqui preparando o caminho para ele. Na missão de Elias estou eu hoje. Mas em verdade vos digo, pessoal, as pessoas têm que tirar esses óculos do sofismo, tirar esses óculos antissemitas e passar a ler a Bíblia. Olha, João capítulo 1, verso 21. Então eles perguntaram, quem és, pois? Elias? Não. O profeta? Não. O profeta aqui referindo-se à porção de Deuteronômio, né, que fala que Deus suscitaria um profeta. Moisés fala, Deus vai suscitar um profeta como eu, vocês têm que ouvi-lo. Mas eu não sou ele também não. Então declara-nos, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? O que você diz a respeito de você mesmo? E João respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai, ó aqui ó, o que é endireitar? Fazer justiça.
Eu estou fazendo justiça, eu estou endireitando o caminho do Senhor, como disse Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Está escrito. E perguntaram-lhe: então por que batiza se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas do meio de vocês está quem vocês não conhecem, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado de Jordão, onde João estava batizando. Do meio de vós. E ele faz questão de falar no verso 24, que aqueles que perguntavam eram de entre os fariseus. E João vira e fala: do meio de vocês está quem vocês não conhecem. E é ele, para ele que eu vim preparar o caminho. Do meio de vocês, do meio dos fariseus. Yeshua era fariseu, mas não um fariseu hipócrita, como ele combate lá em Mateus 23. E ele diz, no advertência contra os fariseus, olha, ele fala do sepulcro caiado, né? Verso 27, verso 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, está vendo? A administração está sendo contra esse grupo, que vocês edificam sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vocês mesmos testificais que vocês são filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos digo, vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Aqui o tradutor errou. Filho de Berequias, não tinha isso no original. O original é só Zacarias. A pessoa que traduziu para o grego, Mateus foi escrito em hebraico. Era chamado Evangelho dos Hebreus. A pessoa que traduziu para o grego quis ajudar o leitor. Aí ele viu que na Bíblia tinha um profeta Zacarias, ele achou que fosse o profeta Zacarias. Então ele escreveu: Zacarias, filho de Baraquias, mas não é a esse Zacarias que Yeshua estava se referindo. Yeshua estava se referindo ao Zacarias, sacerdote, filho do sacerdote Jeoiada, lá de 2 Crônicas, capítulo 24. A quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jeoiada era um sacerdote de Deus. Ele, junto com o rei Joás começou a reinar com 5 anos, o Jeoiada ajuda o rei e endireitam Israel. Eliminam a idolatria e o rei pede para que seja restaurada a casa de Deus. Então eles enviam, Jeoiada e o rei enviam cartas pedindo oferta para que a casa de Deus fosse restaurada. Essa carta do rei Joás foi achada em Israel. Uma dessas cartas foram achadas em Israel. Só que Jeoiada morre e o povo começa a se desviar dos caminhos de Deus de novo. E Joás permite, o rei. O filho de Jeoiada, chamado Zacarias, levanta-se e exorta o povo de Deus entre o altar e o santuário. Lá dentro do templo, entre o altar e o santuário, o Zacarias, filho desse Jeoiada, exorta o povo dizendo: olha, porque vocês abandonaram a Deus, Ele também vai abandonar vocês. O que vocês fizeram foi errado. E o rei Joás mandou matar
Zacarias, dentro do templo. E o profeta morreu ali, o sacerdote morreu ali. E quando Zacarias estava morrendo, com o sangue derramado, ele virou para aqueles líderes e falou: olha, Deus não só verá, mas retribuirá. E ele morre. Logo depois disso, a Síria invade Israel. E tem um Midrash que conta uma história muito interessante, que não tem em 2 Crônicas 24. E quando os sírios chegaram, um general sírio chegou no século 8, quando ele invadiu Israel, e ele viu, quando ele dominou o templo, ele viu que tinha um sangue lá que não secava. E aí disseram para ele, ele perguntou, mas por que esse sangue aqui que não seca no templo de vocês? E falaram para ele, isso é o sangue inocente do profeta, do sacerdote Zacarias, que clama até hoje por justiça. E ele perguntou, o que devo eu fazer então para fazer justiça a esse sangue inocente? Disseram a ele, quem os matou? Foram os sacerdotes, os líderes do povo. Então esse general sírio conduziu uma matança de 300 sacerdotes de Israel. E só então o sangue secou. Provavelmente a essa história, Yeshua estava se referindo aqui em Mateus 23. O sangue inocente clama por justiça. Eu quero encerrar, agora temos que encerrar, de verdade. Isaías no capítulo 51. Ele começa o capítulo 51. Ouvi-me vocês que procuram, que buscam, que perseguem a justiça. Quem persegue a justiça aqui? Meu irmão, pela fé, pelo amor de Deus. Me ouçam vocês que querem perseguir a justiça. Olhai para a rocha de quem fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque ele era único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, meitite setorá, de mim sairá a lei, e instigarei o meu juízo, mishpati, para a luz das nações. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. E aí ele continua com essa palavra de esperança sobre Sião. Verso 11, assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça, o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Verso 16, ponho as minhas palavras na tua boca, e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião, tu és o meu povo. Nós estamos vivendo em dias onde o ataque a Deus vai se refletir no ataque ao povo de Deus. O ataque a Deus vai se refletir no ataque ao povo de Deus. Enquanto Deus atesta a Sião, Sião, tu és o meu povo, a igreja se levanta a dizer o quê? Sião, tu não és o povo de Deus. Verso 18. Não, 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém,
que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. De todos os filhos que Jerusalém teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Isso é uma referência às filhas de Jerusalém. A igreja, o mundo gentílico, foi apregoado, foi apresentado ao Deus de Israel pela palavra que saiu de Jerusalém, através dos apóstolos. A igreja cristã é uma das filhas de Jerusalém. Mas o profeta diz que de todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. Sião não foi guiado por nenhuma das filhas de Jerusalém. Pelo contrário, fizeram de tudo para lhe roubar o direito de primogenitura. Fizeram de tudo para apagar as promessas que Deus tinha em relação a Sião. Nenhuma das filhas de Jerusalém teve compaixão de Sião, guiou a Sião, ajudou a Sião. De todos os filhos que Jerusalém criou, nenhum a tomou pela mão. Não caiamos no grande intento do inimigo nesses dias, que é distorcer a verdade, distorcer a justiça, distorcer a palavra, para colocar os que se dizem povo de Deus, para colocar a filha de Jerusalém contra Sião, contra o povo de Deus. Diga não ao antissemitismo. Se quiser chamar de antisionismo, chame como você quiser, mas diga não ao sentimento anti-judeu, anti-Israel. Diga não ao ódio infundado. Diga não à ignorância em relação a Israel, o seu povo. Diga não a esse intento maligno de perverter a palavra de Deus e de tentar persuadir as pessoas a não crerem mais na palavra de Deus em relação a Israel. Vamos atentar para o discurso de Deus através do profeta. Ponho as minhas palavras na tua boca, ó Sião. Te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a vocês: vocês são o meu povo. Meu irmão, quem é contra Israel, contra as promessas de Deus a Israel, põe em jogo a própria salvação. Porque você conheceu o Messias, você foi alcançado usufruindo de uma promessa dada a Sião. Você crê no Messias de Israel, não é no Messias americano. Você entra numa promessa dada a Israel. Você compartilha de bênçãos dadas a Israel. Você usufrui de promessas e heranças dadas a Israel. Elas são suas mediante o Messias. Mas elas não deixam de ser de Israel porque você as compartilha. É um tiro no pé. O alerta do profeta serve para os dias de hoje. Vamos ficar firmes. Vamos perseguir a justiça. Vamos perseguir a justiça. Vamos ser mais intolerantes com a injustiça. Você não pode ser intolerante com o irmão. Você tem que ser intolerante contra o pecado e a injustiça. Não fique calado, não. Ficou sabendo de uma coisa? Tome posição. Faça alguma coisa. Às vezes eu vejo aí líderes, homens de Deus, sendo descobertos, sendo flagrados em abominações, em pecados fúteis, podres. E aí eu vejo pessoas, quem é você para julgar? Não, gente, não vamos julgar, não.
A pessoa pergunta, até o Paul Washer, acho que disse isso também. A pessoa pergunta, quem é você para julgar? E você responde, e quem é você para encobertar o pecado, incentivar o erro? Vamos parar com esse negócio. Você tem que julgar sim o pecado. Não é julgar o outro. Não é julgar o irmão, não é condenar o irmão. É julgar o pecado. É julgar a injustiça. Porque é por isso que nós temos perdido a guerra. Porque temos sido tolerantes. E um povo, uma comunidade, uma congregação, um contingente, merece aquilo que tolera. Se a igreja tem tolerado esse tipo de gente na sua liderança, ela merece o que tem lhe acontecido. Amém, pessoal? Justiça, perseguiremos. Vamos dizer? Justiça, perseguiremos. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vichoneka, Yisa Adonai panav elecha, vayasem lecha shalom.